Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, nossa lição é a de número 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 17, que fala-nos da seguinte forma: pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Que texto extraordinário! A partir da ordem dada na primeira frase no verbo sair, essa ordem, sair do meio deles, ou seja, saia do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo. Gente, chama-me muita atenção fato de pessoas que querem entrar nos céus por eterna morada, pessoas que se dizem até ser salvas, não querer sair do mundo, das coisas mundanas, profanas, das coisas que o mundo oferece. É complicado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós não encontramos as pessoas que vão morar no céu andando de qualquer maneira. Precisa-se se apartar. A ordem é apartar-se. O texto da verdade prática diz-nos o seguinte: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Extingue a santidade. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, e também o capítulo 4, versículos 2 e 3, e por fim o capítulo 6, versículos de 2 a 4. O primeiro tópico da nossa lição, que tendo por título a lição, o povo de Deus deve separar-se, o que está no pano de fundo desta lição? Está o retorno do povo de Deus do exílio da Babilônia. Esse povo, quando o povo de Israel estava exilado 70 anos no exílio da Babilônia, 70 anos são muitos anos. Então as pessoas que ficaram ali, umas casaram-se, outras se envolveram com povos de outras nacionalidades, casamentos místicos, enfim, houve uma miscigenação de pessoas, de costumes, de cultura e também, com certeza, de fé, de doutrinas. Então houve uma mistura. E quando eles voltaram para Jerusalém, Deus então deseja recomeçar com esse povo. E aí a cidade estava destruída, os muros também, o templo, eles não estavam mais oferecendo sacrifícios, o sacerdote estava praticamente em desuso, ou seja, havia uma necessidade de reconstrução em todos os sentidos. E de fato Deus levanta sacerdotes, Deus levanta profetas como Ageu, Zacarias, o próprio profeta Malaquias, e como escribas tais como Esdras, por exemplo, para poder trabalhar esse retorno da fé e dos costumes, uma aliança que Deus então trava com esse povo para que a comunhão seja restaurada, a comunhão espiritual seja restaurada novamente. É nesse contexto que nós então nos deparamos com a lição de hoje, que tem por título: o povo de Deus deve separar-se do mal. Jamais Deus ia dizer para o povo se separar se o povo não estivesse contaminado. Quando olhamos para os dias de hoje, nós estamos vendo um cristianismo muito misturado. No Brasil, principalmente, nós encontramos pessoas de todas as ordens. Nós encontramos pessoas super mega tatuado, nós encontramos pessoas com vestes sumárias, completamente indecentes, nós encontramos pessoas
bebendo bebidas alcoólicas, nós encontramos pessoas nas jogatinas, nós encontramos pessoas tendo amantes nos seus matrimônios e se dizendo cristãos, servos do Senhor. Então notamos claramente que nos dias em que vivemos há uma mistura muito grande. Hoje parece que é moda dizer que é evangélico. Fiquem comigo, que nós vamos nos próximos minutos traçar o perfil daqueles que devem afastar-se do mal, daqueles que devem, como diz o próprio título da lição, se separar para que Deus seja o nosso Deus. Como diz aqui o texto áureo da lição, pelo que sair do meio deles, apartai-vos, diz, não pastor, mas diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, diz o Senhor, em 2 Coríntios 6 e 17. Esse texto é muito forte. Se você quer ser recebido pelo Senhor, se prepara. E nos próximos minutos nós vamos ver o que devemos fazer para que possamos nos separar e ser recebidos pelo Senhor. O primeiro tópico da lição diz assim: somente os judeus retornaram a Judá. No livro de Esdras, no capítulo 2, e o versículo 58 até o 62, vai nos mostrar aqui, ou nos mostra, né? Porque isso foi escrito no passado, nos mostra, inclusive, é uma liçãozinha que aprendemos aqui. Estamos assistindo muitos oradores falando assim, e aí a Bíblia vai dizer, é um erro gritante. A Bíblia não vai dizer. Quando você nasceu, a Bíblia já dizia, ela já estava escrita de Gênesis a Apocalipse, ela já dizia. Então ela não vai dizer nada, ela já diz. Ela disse no passado e continua dizendo no presente. E dirá no futuro, claro, mas ela não vai dizer, ela diz. Ela já diz hoje, ela já diz agora. Esse negócio, se a Bíblia vai dizer, é doído ouvir isto, dói bastante. Mas o texto de Esdras capítulo 2, versículo 58, diz o seguinte: todos os netineus, os filhos dos servos de Salomão, 392, também estes subiram de Tel-Melá, e de Tel-Hadás, e de Tel-Raassa, Querube, Adã, Eme, porém não puderam mostrar a casa dos seus pais, e a sua linhagem, se eram de Israel ou não. Versículo 60 de Esdras, capítulo 2. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E os filhos dos sacerdotes, e os filhos de Ebaías, e os filhos de Ecós, e os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado o seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Eles não conseguiram provar a genealogia, eles se misturaram com tantos povos, eles foram relapsos, eles fizeram um descaso da lei do Senhor e casando-se com mulheres estrangeiras, de forma que perdeu-se a genealogia. E o sacerdócio dessas pessoas foram rejeitados. Agora observa bem, sacerdotes rejeitados. É a primeira lição que nós encontramos aqui. Quantos sacerdotes hoje têm carteirinha, têm credencial, estão sentados numa tribuna em uma igreja, têm título de pastor, mas o sacerdócio, o ofício
dessa pessoa foi cancelado pela corte celestial. Por quê? Porque a genealogia, a origem espiritual dessa pessoa, a origem desse cidadão não é encontrada nos anais celestiais. A origem de um sacerdócio genuíno tem que ser a chamada divina, e não o interesse de A, de B ou parentesco. Estamos assistindo muito nepotismo nas igrejas, ou seja, o genro, o filho, quando não é o amiguinho, né, do presidente, que não tem talento, não tem vocação, mas é empurrado goela abaixo, não é? Então, estamos assistindo, lamentavelmente, em alguns casos, não todos, esta aberração. Aqui o sacerdote foi o sacerdócio dessas pessoas. Note bem, não foram as pessoas que foram rejeitadas, foi o sacerdócio delas que foi rejeitado, porque não tinha linhagem, não tinha genealogia. Então, essas pessoas, eles vieram, e aqui esse texto nos mostra que essas pessoas desceram, vieram da Babilônia, mas eles haviam se misturados. Então, como havia uma mistura entre o povo de Deus, precisou confirmar a genealogia. E na hora de confirmar a genealogia, observou-se que havia uma mistura. O segundo ponto da nossa lição são: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram samaritanos? Os samaritanos, eles, a partir do ano 721, esse povo aparece no Monte de Samaria, e ali eles passam a residir naquele lugar. Os samaritanos eram judeus, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas eles casaram-se com mulheres estrangeiras, eram judeus misturados. Todavia, durante um tempo, eles ficaram sem administração da lei de Deus. E eles agora se envolveram com paganismo, com modernismo, com crenças pagãs. Quando o rei da Síria, né, liberou que o sacerdócio voltasse, né, quando o sacerdócio voltasse, o sacerdócio judaico, eles aceitaram, porém não deixaram as práticas antigas, não deixaram a idolatria, não deixaram o casamento místico, não deixaram a cultura pagã e mundana, mas vieram crendo nas Escrituras, crendo no Deus de Israel. Eles acreditavam, porém a vida deles não condizia com a lei de Deus, com a lei de Javé, ok? Os samaritanos, quando eles regressam, quando o povo de Israel estava voltando do exílio por causa da construção do templo e depois dos muros, tanto na construção do templo quanto na construção dos muros, os samaritanos ofereceram ajuda, cooperação, mas não foram aceites. Por que não foram? Não foram porque eles tinham inveja do povo do Senhor. Eles queriam infiltrar, eles queriam estar conosco, mas não queriam se converter ao Deus de Israel. Eles, na verdade, tinham interesses escusos, ou interesses por detrás daquela ajuda. Muitas pessoas estão vindo hoje para o meio evangélico, uns com intenções políticas, outros com intenções amorosas, querem conseguir um casamento dentro da igreja evangélica, e vem essas pessoas não conversas, não convertidas, misturas que estão no nosso meio, aparentemente crente, aparentemente evangélicos. Só para você ter uma ideia, um amigo pastor relatou-me um caso, uma senhora pregadora, uma senhora conhecendo as Escrituras, começou então a reunir na igreja desse amigo. Todavia, ela deu em cima do marido de uma outra senhora na igreja e se envolveu amorosamente com esse senhor.
Pelo que depois que descobriram, essa mulher, né, da igreja foi disciplinada, e ela então simplesmente desapareceu da igreja após a disciplina. E ela, como se nada tivesse acontecendo, procurou uma igreja de uma outra pessoa, de uma outra igreja, entrou na igreja, e ali agora começou a pregar, a liderar áreas. O pastor que lá estava não procurou saber a origem dessa mulher, não procurou saber a origem dessa pessoa, uma senhora amante, com a vida toda promíscua, tentando destruir casamentos alheios. E essa senhora agora estava a ter oportunidades na igreja local. Quantas pessoas, líderes evangélicos despreparados, líderes evangélicos menos prudente, ingênuo talvez, ou talvez por falta até de seriedade ministerial, estão recebendo samaritanos, pessoas misturadas, lixos desse mundo dentro da sua comunidade de fé. E agora, como diz lá Paulo em Coríntios, um pouco de fermento leveda toda a massa. E agora a igreja essa igreja local está manchada, essa igreja local está contaminada. E isso é muito triste quando isto acontece. Infelizmente, muitas igrejas estão frias por causa desse populacho, desses samaritanos que estão misturados dentro de muitas comunidades de fé que nós chamamos a igreja, né? Muito bem. Os samaritanos, eles se tornaram inimigos dos judeus por causa da inveja, tá? O terceiro tópico aqui da nossa lição, o primeiro tópico da nossa lição é: somente os judeus retornam lá do exílio da Babilônia. Depois, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Aqui nós vemos que quem eram os samaritanos, eles eram povos misturados, judeus misturados. Eles ofereceram ajudas por 2 vezes na construção do templo e do muro, não foi aceite por causa da inveja. E entramos agora no terceiro ponto da nossa lição. Deus exige santidade do seu povo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e versículo 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá Deus sem a santificação. Ninguém verá. A palavra santificar ou santificação é muito mal interpretada. Tem pessoas que pensam que santificar ou santo é ser perfeito, é não ter falhas. Esses são equívocos gritantes com relação à santificação. Santidade é separação. Santificação é um processo de santificação. É um processo de santificação, de separação. Santificação é um processo de separação. Então, quando você separa o seu corpo para Deus, e você já não usa mais qualquer roupa, quando você separa os seus lábios e você tem cuidado com o que você fala, quando você separa os seus olhos, sua mente, o ambiente que você frequenta, o grupo de pessoas que você seleciona para poder se relacionar no seu dia a dia, você está santificando. Quem se santifica é santo. Então, se você tem o propósito no seu coração, se você no seu dia a dia se santifica, bem-vindo ao mundo dos santos, não ao mundo dos perfeitos. É uma lástima quando alguém diz assim: eu não sou santinho não. Você deveria falar assim: eu não sou santinho, mas eu sou santão então. Isso seria mais correto falar isso. Talvez não santarrão, né? Porque o santarrão é aquele que tem uma vida toda errada, mas acha-se que é melhor do que os outros. Está errado também. Mas se você é uma pessoa que busca a santidade, trabalha pela santidade, se santifica no seu dia a dia, você é uma pessoa santa. Não perfeita, mas santa. Perfeito só Deus o é. O que é perfeito? Perfeito é aquilo que não tem como ser melhorado. Só Deus é perfeito.
Por exemplo, alguém poderia dizer: Deus não está amando tanto, né? Deus deveria melhorar o seu amor. Não tem como Deus melhorar o amor, porque Ele é a fonte de todo o amor. Deus é a fonte de todo o amor. Deus poderia melhorar o seu poder, né? Ele não está tendo tanto poder assim. Não, Ele é a fonte geradora de todo o poder. Ele tem o máximo poder, está nas suas mãos. Ele quem gera o poder. Ele é a fonte. Então, Deus é perfeito em amor, perfeito em poder, perfeito em tudo. Agora, nós humanos não somos perfeitos, mas nós nos separamos para Deus, ou seja, somos santificados para Deus e por Deus. Isso é. Então não é nada de mal você dizer: eu sou santo no Senhor. Não sou perfeito, mas me santifico dia após dia. Ok? Não é nada errado dizer isso. Ok? Muito bem. Deus exige santidade do seu povo. Quando o povo retorna-se do cativeiro, então o sacerdote Josué diz ao povo: santificai-vos. Santificai-vos. Santificar é um mandamento. Precisamos de nos santificar. Lembra-nos o episódio quando Josué, já não o sacerdote, mas Josué, o líder substituto de Moisés, ele foi numa conquista a uma cidade, a cidade de Ai. E aí, ao ir naquela cidade, teve um camarada lá, o Acã, ele desobedeceu as ordens do Senhor. E ele se misturou com coisas pagãs. Ele pegou uma capa babilônica e pegou umas cunhas de ouro. E ali, aquilo eram coisas dedicadas a ídolos e tudo mais. E então, o povo de Israel foi numa batalha e eles perderam aquela guerra por causa do pecado de Acã. É aqui que eu entro, que o pecado de uma pessoa atrapalha todo o corpo na igreja local. Um dia eu ouvi um colega dizendo que a igreja de Cristo nada a mancha, nada a impede, nada a atinge, né? E eu ouvi aquilo e de fato eu concordo com ele no sentido da igreja universal de Cristo, a igreja mundial, o corpo de Cristo Jesus, no mundo todo, constituído de todos os salvos pelo Senhor Jesus. Esses irmãos, que é o corpo, né, nós como corpo, no mundo todo de Cristo, nada nos mancha, é verdade. Mas aqui eu me refiro à igreja local. Quando tem um povo local, a igreja local, a comunidade local, como o exército de Israel, ali essa pode ser atingida por um elemento que está falhando no meio do seu povo. Se não fosse assim, Paulo não diria que um pouco de fermento leveda toda a massa. E Paulo diz assim: tirai do vosso meio esse iníquo. Tirai, ou seja, separai-vos dele. E aqui Acã é separado do meio do povo de Israel, apedrejado e morto para purificar o povo de Deus. Note que a purificação, a separação, a santificação é algo exigido por Deus. Então o povo de Deus não pode se misturar com o povo do mundo. Não, há uma separação. E quando o povo de Deus se separa, então Deus está no meio do seu povo. Então o Senhor nos recebe e o Senhor nos abençoa. Por fim, o último tópico da lição: devemos manter uma vida separada do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos, não aceitando ajuda nenhuma de samaritano. Quantas pessoas, quantas igrejas estão recebendo, principalmente quando chega a época da política, dinheiro sujo desses elementos para poder ajudar em construção? Não, você não pode aceitar ajuda de samaritano. Você não pode aceitar nada que seja impuro, sujo, contaminado. Porque o povo de Deus é um povo separado em toda a maneira de viver. A Bíblia nos mostra exemplos de servos do Senhor que duvidaram que valia a pena se separar. Entre eles tem o salmista Asaf, que no Salmo 73 ele conta
que ficou olhando para os ímpios, para aquelas pessoas que não se santificavam, e diz aqui que até que ele entrou no santuário de Deus. E então no verso 17 diz assim: até que vinha o fim deles, que o fim dos ímpios, daquele que não se separa, é a perdição. Mas aqueles que se separam herdarão os céus por eterna morada. Devemos viver conforme a vontade de Deus. Devemos viver, por quê? Em Malaquias, no capítulo 3, e o versículo 18 diz assim: ainda vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando eu olho para um servo do Senhor, eu tenho que ver com os olhos físicos a diferença entre o que serve e o que não serve. Duas pessoas estão andando na rua, eu tenho que observar e ver, esta serve ao Senhor, aquele não serve. A sua conduta tem que ter diferença. Se não fosse assim, Jesus não dizia em Mateus, no capítulo de número, olha aqui que expressão fantástica do Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, e o versículo 16. Assim, palavra de Jesus, Mateus 5, 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Os homens precisam ver as nossas boas obras, ver a nossa conduta, ver o nosso perfil. Eles têm que ver, não que mostremos para os homens, mas a nossa separação das coisas do mundo é tão real que quem olha, quem convive conosco, acaba por ver. Não que o objetivo seja mostrar os homens, não, mas o nosso relacionamento com Deus externa, a ponto dos homens ver e glorificar a Deus pela nossa conduta. Devemos viver na vontade do Senhor. A vontade do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 4 e 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então nós precisamos santificar, porque a nossa santificação agrada ao Senhor. Bênçãos que acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante que quem se santifica começa a viver uma vida plena, cheia do Espírito de Deus. Eu quero concluir esta lição nesta manhã. Você deseja santificar? Você trabalha pela santificação? Você já orou a Deus pedindo: Senhor, santifica-me? Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim, que devemos santificar em tudo, nosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, santos, irrepreensíveis. Sabe como é que o texto termina? Para a volta de Jesus. Se você não deseja santificação de dentro para fora, vosso espírito e alma e corpo. Se você não busca ser santo na sua maneira de vestir, de falar, de pensar. Se você é caloteiro, enrolado, mal pagador, língua grande. Se você fala mal do seu irmão. Se você não produz frutos, você não está caminhando para a santificação. Se você é um mau exemplo, mau filho, mau marido, mau esposa, mau genro, se você é mau sogro, não interessa. Se você é mau crente, você precisa melhorar a santificação. E Hebreus é categórico em dizer, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Todo mundo que quer ver o Senhor, trabalha arduamente, luta pela santificação. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. É a recomendação de Deus para nós. Que Deus nos abençoe. Até o próximo domingo, se Deus quiser. E Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Fica na paz, fica com Deus. Busque a santificação. Amém.